E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, nesse sábado maravilhoso, dia 19 de abril. Cara, que legal. O meu convidado até de hoje até falou assim, Ibson, hoje é dia de Maria Judas. Aí eu falei, caramba, aqui no Rio de Janeiro, o subúrbio que eu morei, estava falando com ele, morei onde é que o Zico, né, jogador de futebol, a família dele é de lá, de Quintino, subúrbio do Rio de Janeiro. Então morei de 0 a 10 anos lá. E realmente, tudo que era carnaval era legal, festa junina, Judas, cara, todos esses eventos folclóricos, né, regionais, aqui do Rio, tinha lá muito, isso era muito. E eu falei, caramba, é mesmo verdade, cara. Nem sei, eu moro hoje na Tijuca, aqui perto do Maracanã, eu acho que não rola muito isso aqui, não. Eu não vejo aqui acontecer. Mas a parada é o seguinte, gente, aqui é Digital Edu, como ele está sendo transmitido aqui, no Facebook, no LinkedIn da Digital Edu, no Facebook também da Digital Edu, no YouTube, tanto do Wagner Drummond como do Digital Edu, e no, acho que é o streamer de jogos, né? O Twitch, acho que é Twitch, deixa eu ver aqui que é. Não, o Onza. É um lugar diferente aqui que eu não tenho, o Pipocage não tem isso. E é o seguinte, aqui hoje, nesse episódio de sábado, se você quiser, você pode pegar um certificado de que participou dessa live, e esse certificado ele serve realmente como PDU, como você for no trabalho, conta ponto, para faculdade, para graduação e tudo. Tá? Então, isso vai ser disponibilizado, esse link, tá? Você tem que se cadastrar no site. Você que está em outra plataforma, você pode migrar aqui para digital.com.br e no final do episódio eu vou passar o link para vocês, tá? Eu vou estar acompanhando aqui e comentários vocês podem fazer à vontade na plataforma, tanto no YouTube, né, em qualquer uma das plataformas, mas para você tirar o certificado, você tem que estar na plataforma do Digital Edu. Quando você entra assim, você vai dar de cara com essa nossa live aqui. Vai ser bem legal, tá? Então a parada é o seguinte, hoje, né, aqui na Digital Edu, nós vamos falar aqui sobre times, tá? E a sobrecarga de times ágeis, tá? E eu trouxe um amigo meu, eu te conheço pessoalmente, sim, a gente se cruzou aqui no shopping, eu acho, rápidinho. Foi rápido, acho que foi, né? Foi isso mesmo, cara. A cabeça da gente fica doida, né, cara? São várias pessoas, inclusive o banner, ó, o Aguinaldo já está aqui, ó. Inclusive, Aguinaldo, bom dia, meu camarada, tudo bem contigo? Tudo jóia? Bom dia e feliz por encontrá-los no Facebook. Que legal, viu? Que legal, Aguinaldo aí. Obrigadão aí, dá um abraço aí na família toda, Aguinaldo. Beleza? E a parada é o seguinte, esse meu amigo também, ele é aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai falar justamente sobre isso, a sobrecarga em times ágeis, tá? Times de desenvolvimento, vai ser bem legal. Então, eu vou chamar aqui, ó, olha o Aguinaldo falando aqui, logo eu entro na plataforma digitaledu.com.br. Obrigado, Aguinaldo. Lá vai ter no final, pessoal, fiquem até o final, para justamente vocês receberem um link, que o link tem uma validade, para vocês entrarem nesse link, e quem já é cadastrado vai sair o nomezinho lá, tudo direitinho, e quem não é cadastrado, se cadastre lá, para sair o nome na plataforma direitinho, tá bom? Então tá, eu estou aqui dando um tempinho para o meu convidado se posicionar aí direitinho, né? Inclusive, cara, interessante que no ano retrasado, eu estou olhando aqui, ano retrasado no Summit, Agile Summit, aqui no Agile Summit Brasil, o que acontece? Eu estava lá, né? Foi ano retrasado, 2023. Simplesmente eu fui falar com uma pessoa, eu fui levantar da cadeira, esbarrei o meu óculos, quebrou o meu óculos, quebrou. Não era esse aqui eu só faço esse óculos aqui, nessa cor preto e branco, só fazia o episódio. Mas meu óculos de grau quebrou, cara. Eu falei, caramba. Aí eu tive que comprar um outro aqui, ó. Tem um outro óculos de grau. Mas aí me disseram, fui andando assim, direto, sem óculos. Não. Aí falaram, pô, interessante, você fica bem diferente, você remoçou, né? Ficou mais novo, né? Vou ver se de vez em quando eu tiro o óculos para ver se pelo menos diminui aí alguns meses, né?
na idade. Então, beleza, deixa de mimimi, de lero-lero. O papo de hoje vai até 10 horas, tá? Está no nosso. Até o convidado falou comigo, Y, tá até meio-dia. Eu falei, putz, relaxa, fica tranquilo. Mas vai até 10 horas, tá? 9h50 a gente já começa a diminuir aí o volume, tá bom? Então, deixa eu chamar o meu amigo, meu colega, meu camarada, Pedro Alexandre, entre o palco aqui da Digital Edu, tudo bem? Tudo bem, Y, tudo bem, bom dia o pessoal que está chegando aí nesse sabadão aqui para malhar o Judas. O nosso Judas hoje é sobrecarga nos times, tem que malhar, cara, isso aí é verdade, não pode acontecer. Eu sou AKT, né, formado pela Kanban University, fazer meu jabá aqui, tá, Y? Claro, tem então, que fazer. quem tiver interessado em tirar a certificação KMP, ou então Scrum Battle with Kanban, ou então o TKP, que é o início dessa história toda, pode falar comigo, deixa o seu comentário aqui, dizendo quero me certificar, ou então vai lá no meu Instagram, é o @soupedroalexandre. Entra lá no meu direct e a gente conversa sobre um descontão especial, só para os 10 primeiros aqui que chegarem lá vão ganhar um descontão especial, tá? Que legal, né, Pedro? Pedro, a parada é o seguinte, Pedro, uma coisa que... Hoje eu fiz uma live cedo, lá no podcast, falando assim, dicas de como um gerente de projetos pode se tornar um Scrum Master. Tá? E, na realidade, o primeiro item que eu coloquei lá foi justamente evitar o comando e controle. Tá? O que acontece? Sobrecarga de times, cara, como é que a gente pode relacionar, cara? Você acha que sobrecarga... Conte um pouquinho, tá? Contextualiza sobrecarga de times aí pra gente. Cara, quais são os momentos? Eu vou contextualizar, mas antes eu queria ler uma reportagem que tem muito a ver com isso. Eu vou trazer aqui, eu tenho que conversar isso com o Y. Acho muito pertinente. Essa reportagem é do início do mês, agora, 2 de abril. Tá? Eu vou ler aqui só os highlights aqui que eu peguei, um resumo. Olha só, escuta isso aqui. Ó. Cerca de 50% da geração Z não quer trabalhar presencialmente porque não poderão assistir às suas séries favoritas em casa. Calma que ainda tem mais. Segundo a pesquisa recente do serviço de streaming Tubi, eu fui pesquisar, essa Tubi foi criada em 2014, né? É uma Netflix da vida aí. Segundo esse streaming, essa plataforma Tubi, 84% dos trabalhadores da geração Z admitem assistir a séries e filmes enquanto trabalham de casa. Olha isso. 53% confessam ter adiado tarefas para terminar um episódio, cara. Olha isso. Então, olha aqui a consequência, né? A confiança no trabalho remoto ainda é um ponto de tensão para muitas empresas, né? CEOs como Jamie Dimon, da JP Morgan, todo mundo conhece, JP Morgan Chase, eles argumentam que jovens profissionais são menos produtivos fora do escritório. E pesquisas indicam que millennials e o pessoal da geração Z são os mais propensos a praticar a chamada foldictivity. O que é esse foldictivity? Até inventaram um termo para isso. Esse foldictivity é fingir que estão ocupados sem realmente produzir resultados. E aí mais da metade da geração Z admite relutar em retornar ao escritório porque perderia seu tempo de streaming. Antes de passar a bola para você, para saber as suas impressões, cara, eu tenho que ressaltar aqui, assim, dar meus parabéns pela coragem dessas pessoas de admitirem isso. Coragem, inclusive, é um dos valores do Scrum. Bacana isso, né? Mas, por outro lado, uma tremenda de uma cara de pau o cara admitir um negócio desse. Aí eu queria te ouvir. O que você entende dessa reportagem aqui? Como é que você vê isso? Cara, me deu... Quando você falou, olha só como é que é a cabeça da gente, né? Como é que a gente fica... Quando você falou assim, eu vou ler uma reportagem aqui, sem brincadeira, eu pensei que tu fosse pegar um jornal, uma revista, aí tu pegou o celular. Olha como é que é a cabeça da gente, ele vai pegar uma revista ou um jornal. Aí eu li assim, é mesmo, cara. Você a gente lê agora tudo pelo celular, né? É que nem eu lembro que
Não sei quem falou recentemente aí, falando assim, não, porque eu falo disco mesmo, porque eu falo até CD. Eu sei que não vende mais CD assim, mas eu falo CD porque, né, beleza. Mas eu acho o Lançou um seguinte, cara, álbum novo. Que álbum? isso, que álbum, perfeitamente. Então a gente fica com aquilo na cabeça. Mas voltando aqui ao nosso assunto, assim, eu acho o seguinte, no começo da pandemia, teve um boom de uma rede social chamada Clubhouse. Clubhouse, não sei se você Não, não. soube, né, no Conheço. Clubhouse. Clubhouse, na realidade, era o seguinte, era só voz, não tinha imagem. Então, é tipo você entrar em salas, mas só a voz. Eu não gostei muito, porque não tinha imagem, eu sou muito cara visual. Não gosto muito de só som, não. Tanto que o meu Spotify lá do Pipoca só tem vídeo, não tem mais só áudio, não. Beleza. Eu acho o seguinte, cara, você em casa você trabalha até mais. Eu acho que você, por exemplo, eu tive problemas, sabe de quê? Eu tive problema de falta de vitamina D, porque eu não saía de casa. É. A minha filha pegava a van, né? Então eu sentava aqui, 8 horas, 9 horas, levantava, fazia, né, almoçava, voltava para cá e 6 horas, ou 5 e meia, 6 horas saía. Acabava e ficava aqui em casa mesmo. De manhãzinha eu ia à academia e tudo, mas você não tinha esse negócio de sair daqui, pegar o metrô, pegar do metrô para andar até o trabalho, como eu fiz na quinta-feira passada, eu adorei, porque a gente mora perto do centro da cidade, para mim é legal, não tem problema nenhum, pegando sol, vento, aquilo tudo. Mas eu acho o seguinte, cara, eu acho muita cara de pau as pessoas falarem isso, tá? O grande problema que eu vejo é assim, eu já trabalhei, né, na pandemia, como todo mundo já trabalhou, e a gente via alguns casos, né? Um caso que até é hilário, numa reunião com o cliente, um dos nossos integrantes, há muito tempo, não, em 2020, começou a dormir e roncar. O cara começou a... Cara, e não conseguia falar no celular do cara, pô. Câmera aberta? Não, Uma não. de câmera aberta? Câmera fechada. Câmera fechada. E a gente não conseguiu derrubar o cara, a gente não conseguia falar com ele, entendeu? Nem diminuiu, não conseguia, cara, não conseguiu. Então, esses furos, essas adaptações, tá? Tem até uma coisa fisiológica que eu acho até ruim, que você está perto do banheiro. Então, se deu vontade no banheiro, você vai no banheiro logo. No trabalho você está, no presencial, você está ali. Não sei, eu acho que depois de uma certa idade, depois de 40 anos, a gente vai mais ao banheiro. Né? A gente descobre novos órgãos internos que a gente nem sabia que tinha, e hoje, depois de 40 anos. Haja visto o vereador César Maia, né? Lembra desse episódio? Sim, sim, com certeza. Reunião direto no banheiro, né? É, isso aí, perfeito. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o grande problema são essas declarações e essas atitudes, sem resultado. Tá? Porque você faz o teu horário, por exemplo, eu trabalhei em outro lugar também que foi um absurdo, cara. A Scrum Master lá, deitada, ela estava deitada com o computador assim, a gente via que ela estava deitada. Pô, pra quê? Cara, não tem como. Posso sentar uma postura de sentado, né? Entendeu? Então, eu acho que isso realmente tem coisas que acho que não é legal. E você, essa reportagem aí, esse material, eu achei bem interessante e é verdade, cara. É verdade. Eu gosto do presencial porque eu moro perto do trabalho. Tá? Eu gosto de estar com as pessoas. Tá? Agora, se fosse daqui para Barra da Tijuca, cara. né, eu ia ficar muito chateado. Tá? Pois é, cara. Assim, como é que eu vejo isso? É como você falou aí, né? O trabalho remoto foi uma conquista, né? Uma conquista forçada aí pela pandemia, mas há muito tempo se falava disso, né? Isso. Por que não trabalha remoto e tal, não sei o quê. E foi uma conquista. Como você falou, a gente não perde mais tempo, 2, 3 horas, assim, a gente perdia até mais tempo do trabalho para casa, de casa para o trabalho. A gente não perde mais tempo procurando restaurante na hora do almoço. A gente não perde mais tempo em fila de restaurante, não perde mais tempo para arrumar uma mesa no restaurante para comer. Tudo isso a gente conquistou, né? E aí, cara, quando eu vejo uma reportagem dessa, isso coloca em xeque essa conquista que a gente teve do trabalho remoto. Porque a gente trabalha com times remotos.
A gente está acostumado agora, de 2019, 2020 para cá, a gente se acostumou. E aí eu não sei se você tem observado isso, mas aquelas equipes que trabalham com Scrum, normalmente é o que eu tenho visto aí. No final da sprint, fica um monte de coisa pendente. Um monte de coisa que não foi entregue por falta de tempo. Aí eu fico me perguntando, será que foi falta de tempo mesmo? Tá? Eu vejo o seguinte, essa coisa do streaming, na hora do trabalho, para mim é falta de foco. Sim. Falta de foco total. Entendeu? Porque para você ter uma ideia, a gente está falando de série. A reportagem fala, as pessoas querem ver uma série, querem ver um filme. A gente falando de série, a gente sabe como é que é uma estrutura de uma série. Cada episódio, cara, no final tem um gancho forte, tem um apelo forte, né? É irresistível quase você não querer ver o próximo episódio para saber como é que aquilo desenrola, né? E aí tem a questão também do tempo, né? Quanto dura, em média, um episódio desses? 40 minutos. Tem uns que duram um pouquinho mais, uns que duram um pouquinho menos. Mas a questão é que você perde o foco. Você está tão entretido lá, e aí, olha só, para você ter foco exige o quê? Exige força de vontade, né, cara? Sim. É uma coisa. E o streaming, cara, é dopamina pura. Então, no final do dia, quando você coloca os dois para confrontar, quem é que você acha que vai ganhar no final do dia? É o prazer ou o trabalho? O prazer vai tomar de goleada e vai para a segunda divisão. Aliás, o trabalho vai tomar de goleada e vai para a segunda divisão. Entendeu? É que você vê isso aí, cara. Sabe, nos primórdios do streamer, eu vejo que pegava o filme, pega um gancho do outro. Você lembra aquela série 24 horas? Sim. 24 horas, que era muito... Jack Power, isso aí. A coisa acontecia num dia, mas eram vários episódios, e dava um gancho sempre um para o outro. Então, não, mas eu acho que essa possibilidade, né? Por exemplo, do início da pandemia, eu vi casos relatados por mim, que tinha empresas que pediam para ligar, era obrigatório ligar a câmera, e tinha um horário para almoçar, mas não podia desligar. Aí eu achava muita invasão de privacidade. Eu acho que cada um, né? Sabe o que acontece, Pedro? Esse negócio da câmera, já falando a gente está falando sobre remoto, sobre carga de times. Lá no Simulação de Projetos Ágeis do Pipoca Ágil, em algumas reuniões, quando o time é novo, o primeiro kickoff, né, essas coisas estão acontecendo, aí eu entro, né, sem câmera e fico um tempo falando com eles, a maioria, cadê a maioria? Algumas pessoas com câmera ligada, e eu entro, né, dando kickoff sem câmera. Eu falo com eles, vem cá, vocês gostam assim ou assim? Aí, o outro modo, eu ligo a câmera. Eles ficam, não, a gente gosta de câmera ligada. É o mesmo sentimento que eu tenho, mas eu não vou forçar a barra para ninguém. Tá? É só para eles perceberem, esse é um experimento social que eu faço aqui. Mas voltando a esse assunto de sobrecarga de times, eu já falei várias vezes por aí, eu já tive, a gente, né, que já tem um pouco mais de tempo na Terra do que algumas pessoas, tem gente que começou a trabalhar na pandemia, não sabe nem o que é presencial. Eu sei disso. Algumas pessoas falaram comigo isso. E o que acontece? Você lembra que você, às vezes, fazer uma entrevista de emprego, a primeira pergunta é assim, você pode fazer hora extra? A primeira pergunta era essa. Verdade. Os bancos faziam muito isso. Você pode fazer hora extra? Banco principalmente. Entendeu? Aí você era eliminado ali mesmo. Ah, não posso, que eu tenho curso, academia, não sei o que lá. Ah, então tá legal. Então não precisa nem prosseguir. Entra outro. E eu sempre fui indicado assim, sempre falo assim, Ibson, quando for na entrevista, você fala sempre que tem hora extra, que pode fazer hora extra. Ah, então tá legal, eu fazia, né? Mas hoje, né? Mas diga aí, você acha isso mesmo, cara? Cara, a gente também não pode ser hipócrita, porque a gente tinha, mesmo no presencial, a gente tinha aquele tempinho para tomar um café, né? Aí você ia para a Copa, tomava um café, mas ali era ter um ambiente produtivo, porque, vamos dizer, nós dois a gente está trabalhando junto, a gente vai na Copa e acaba comentando algum assunto do trabalho ali. A gente não se desligava totalmente. Aí, quando eu falo de você ficar 40 minutos ligado num episódio ali, de um streaming, cara, quantos cafezinhos você consegue tomar em 40 minutos?
Nossa Senhora. Pois é um problema de quê? De disciplina, cara. Sim. A falta de disciplina, né? Né? E quando você não entrega alguma coisa, você acaba sobrecarregando o resto da equipe, que é o tema nosso de hoje, sobrecarga. Tá? E quando a gente está falando de sobrecarga, o assunto é esse, eu costumo localizar, assim, tipo, focar em 3 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que aceitam mais carga porque elas não querem ficar mal com ninguém. Elas não querem que as pessoas interpretem elas mal, elas não querem ser taxadas como preguiçosas. Então elas vão lá, mais um. Tem essa demanda, manda mais um. Daqui a pouco a pessoa está lá toda atolada. Mas também tem aquelas pessoas que não aceitam isso. Não aceitam. Com o tempo, elas vão embora. E Sim. normalmente essas pessoas são pessoas que têm um conhecimento técnico muito grande, são pessoas que se garantem, e no final das contas a organização acaba perdendo, né? A competência da força de trabalho cai, a produtividade cai, a qualidade cai, e o que acontece é porque é muito improvável, cara, é muito improvável que você aceitar uma carga maior do que você consegue suportar vai dar algum resultado positivo no final do dia. Sim. Eu costumo dizer que isso é uma receita para o fracasso. Isso aí é fato. Tá? É muito chato você ver esse tipo de coisa. Né? E tem o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que quer agradar. Aquela pessoa que não quer que o time... quer fazer bonito para o time. Mas por que ela faz isso? Porque ela quer ser aceita. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser admirada. E aí eu pergunto para você já esbarrou na tua trajetória com algumas dessas pessoas, um mix? Não, e inclusive, o Pedro, o que eu vejo é o seguinte, os 3 perfis já, tá? Inclusive, eu também, eu me encaixo em algum perfil de dizer não também, porque é importante, né, as pessoas, não é que você vai dizer não para tudo, mas tem um momento certo de você dizer não. Tá? Tem um amigo nosso, conhecido aqui, ele chegou para mim e falou, eu estou criando um grupo de mentoria, eu queria fazer uma mentoria, e você queria que você fosse, né, mentorado por mim. Você aceita? Eu falei, cara, agora não dá, eu estou cheio de coisa para fazer, eu acho que eu não vou me dedicar com tanto entusiasmo, porque eu vou me dividir muito. Lembro muito bem outras pessoas que eu convidei até para vir aqui no podcast, que falaram assim, ó, não dá, porque eu tenho, inclusive foi muito gozado isso, aqui eu posso dizer, porque a primeira vez que eu falei com Carole Pontual, Paulo Carole, Sim. e eu falei, pô, Carole, você pode vir aqui um dia no Pipocágio, né, lá no Pipocágio? Cara, não dá, cara, tô com 3 livros para lançar e tudo. Falei, tá legal. Aí passou 6 meses, 7 meses, falei, eu vou ligar de novo. Quem me deu a força foi o Fábio Aguiar, tá? Do PBB. Isso. Aí, não, liga para ele, pode ligar, pô, liga para ele de novo. Aí liguei, ele falou, olha só, na boa, eu tô agora no 2º livro, não dá. Aí você vê como é que é, né? Eu falei, pô, beleza, show de bola, mas não desisti. Mesmo assim, essa última vez, quer dizer, no caso, a partir dessas 2 recusas, foi ele que ligou para mim. Né, porque para a gente até divulgar o mepagocafé.com.br, que é justamente o site que a gente tem, quer dizer, eu divulgo isso, mepagocafé.com.br, você entra ali, você se cadastra de graça, e é gerado 2 QR Codes, tá? Eu acho que está R$5 e R$10. Se a pessoa quiser fazer um agrado, eu estou fazendo muito isso lá no canal. Gente, pô, paga um cafezinho para mim, virtual, né? É como a gente fazia no presencial. Tá? E aí, Pedro, vamos embora, esse café sou eu que eu pago. E a gente conversa e tudo. Então, ele achou legal. Aí, partiu dele, entendeu? Ele estava liberado, né? Já tinha acabado os livros e tudo. Então, eu conheço pessoas que pegam de tudo para fazer e acham que aquilo ali é o máximo para eles. Assim, e uma coisa que eu escutei recentemente de uma repórter da Rede Globo, que até já saiu da Rede Globo, porque ela teve burnout. E ela fala, quem tem burnout são pessoas que gostam da atividade que estão fazendo. Então, vão absorvendo, e pum, dá burnout na pessoa, porque
muita coisa, sobrecarregou. Você não tem burnout de uma coisa que você não goste. Exato, exato. Você entra naquele estado de flow, né? De flow. Flow, E vai fazendo. Vai fazendo. E esse aspecto psicológico, ele é interessante. Uma vez eu li, tem uma psicóloga canadense, ela falou o seguinte, ela explicou bem esse fenômeno das pessoas ficarem aceitando. Ela diz que as pessoas têm necessidade de conexão com outras pessoas. No fundo é isso. E ela resume que essas pessoas, o que elas fazem no final do dia é gerenciar as impressões que as outras pessoas têm delas. Nossa Senhora. Ou seja, pois é, a cabeça da gente faz isso, ou seja, elas valorizam mais a opinião que vem de fora do que a sua própria capacidade de administrar o que ela pode ou não fazer dentro daquele tempo escasso que ela tem para fazer as coisas. Porque o tempo é limitado, porque você não consegue, né? É o maior bem que a gente tem, né? É o mais importante. E aí, isso acaba virando uma bola de neve, né? Aí, no final do dia, você ainda tem que ouvir aquelas gracinhas. Pô, você não faz nada. Não é isso? Não faz nada. E... Cara, teve um cara que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer até aqui também na Digital Edu. Eu vi ele falando uma vez... A gente fez uma live junto, me lembro quando foi de um outro ambiente, e que o cara chegou assim e falou assim, olha só, gente, esse negócio de você cumprir prazo sem qualidade, você tem daqui a 10 dias você tem que fazer a coisa, né? Tem que fazer entrega. O banco era muito assim, né? Essas datas, né? Aí você manda a brasa, o pessoal fica passando noite, sobrecarrega direto os times. Aí esse cara estava contando que ele trabalhava para um banco famoso aí, tá? Famosão. E a equipe dele estava, ele é gerente de projeto, a equipe dele estava direto. Tipo, qual era a cor do banco? Qual era a cor do... Só diz a cor. Era antigo Nacional. Ah, é antigo Nacional, azul, Nacional, né? Azul. Era azul, né? O azul. Era azul. Aí o que acontece? Simplesmente, é Nacional, acho que foi, não, Nacional que virou aquele outro, tá? Aí o que acontece? A equipe toda, não foi na época do Nacional, não, foi na época do banco que deu, né, origem, né? Depois do Nacional. Aí o que acontece? Ele falou que na hora de lançar o produto, né, que foi de manhã, o pessoal ficou de madrugada toda, na hora de lançar o produto, simplesmente, meu amigo, começou a dar uma porção de bug. E ele, gerente de projeto, era o primeiro cara que seria acionado, né? O cara, e aí, o que está acontecendo? Como é que não está? E está perdendo dinheiro, o banco está perdendo dinheiro, porque cada minuto que as transações não são realizadas para aquele determinado produto, aí começa a chamar os desenvolvedores, né? Acordar a galera, e aí, o que está acontecendo? Cara, quando foi ver, simplesmente um dos packs ali, não me lembro, uma API, alguma coisa ali, estava direcionado para o pendrive do cara, para a máquina do cara, e não para o servidor. Então você vê a sobrecarga, aí ele contou, né, que a sobrecarga nas equipes, essas falhas podem vir a acontecer com mais frequência. Sim. E é muito danoso. Porque se lembra que era naquela nossa época? Não, vai que se dane, junta aí, gente. Isso. Sala de guerra, põe 30 pessoas aí, cara, em algum momento vai dar um problema. E esse foi um exemplo bem clássico, diria. Vai dar, porque você começa a aceitar muita coisa, você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É aquele vício da multitarefa, né? Você acaba caindo nisso, que isso, como você falou, isso acaba com o moral da equipe. Tá? Porque o estresse aumenta, é estresse em cima de estresse, a qualidade cai e chega a conta, né? Que é o que você falou, é o burnout. A pessoa apaga. E tem até uma pesquisa que eu vi. Espera aí. Vamos lá, cadê você? Tá aqui, tô aqui. Tá tranquilo. Rapaz, acontece, internet acontece. Oi, eu tô só... Tá escuro você aí. Mas vai ficar claro. Espera aí que vai ficar claro. Fica tranquilo, cara, é assim mesmo. A gente não tem uma internet profissional, gente. Desculpem aí essa... Não é falha, na realidade. A gente está aqui
em casa, né? Opa, chegou ele aqui de novo, vamos ver aqui. Cheguei. Opa, Cara, chegou. Faz tô parte com um disso. alarme aqui do nada. Tô com um alarme do nada. Eu estava falando da pesquisa. Tem Sim. uma pesquisa sobre multitarefa que diz o seguinte: quando você pega 2 projetos ao mesmo tempo, você tem aquela ilusão que você tem 50% do seu tempo alocado para cada um. Só que isso é balela. É balela porque quando você para um projeto para dar atenção para o outro, você perde mais ou menos uns 20% do teu tempo fazendo essa transição. Por que você perde 20% do seu tempo? Porque você vai ter que lembrar onde é que você parou lá no outro, você vai ver se tem alguma pendência. E aí, você vai ter 40% de atenção no máximo para cada um daqueles projetos. E aí a pesquisa mostra que isso só piora cada vez que você vai pegando mais e mais projetos. Para você ter uma ideia, se você trabalha simultaneamente em 5 projetos, que é muito comum por aí, né? Tá pegando Sim. 5 projetos, você tem no máximo 5% do seu tempo de atenção para cada um desses 5. E os outros 75% foram para o lixo. E o que acontece? No final do dia, você chega cansado em casa, exausto, né? Não produziu nada, porque você só trabalhou assim. A tua produção foi 2 horas, né? As outras 6 horas foram para o lixo. Ou seja, a gente tem que colocar um freio nisso. Não seria assim muito mais interessante se a gente pegasse menos projetos e entregasse mais? Sim. É contra-intuitivo? É contra-intuitivo. Mas, assim, as pesquisas, elas apontam para isso. Você precisa botar um freio e negociar prioridades. Né? É tudo prioritário? Não é. Não é tudo prioritário. Você já deve ter pego isso aí, né? Bota isso aí, que isso é prioritário. Mas isso também é prioritário. Pô, prioridade, não existe prioridades. É uma prioridade. Né? Vai por vez. É uma por vez. Não, com certeza. E priorizar as coisas é muito difícil. Né? A gente que trabalha com agilidade, a gente tem uma ideia, porque o nosso cérebro, quando a gente começa a entender, né, que eu vejo muito isso, porque como eu estou lá no projeto de simulação, a galera que está entrando agora na agilidade, a gente não consegue vislumbrar uma coisa que é muito simples, é o fatiar a história do usuário, fatiar a entrega, porque a gente está sempre ligado a um produto já pronto, você entregar tudo pronto, tá? Tudo pronto. E a gente foi adestrado assim, né? Antigamente, não, só sai se o produto estiver todo pronto. Se o cadastro tiver alteração, se tiver exclusão, se tiver resgate de senha, não. E hoje em dia o mundo, né, tão rápido as coisas acontecendo, o celular é uma prova disso, então você consegue fazer com que as coisas sejam incrementais, né, numa realidade em que você tem que sair logo com alguma coisa que as pessoas usem, né, aquele conceito do MVP, né, vamos testar logo essa hipótese, porque não adianta ficar 6 meses construindo um negócio, será que vai dar certo, né? Então acontecia muito isso, acho que antigamente, né, quando não tinha, a gente trabalhava muito tempo, tá? Dessa maneira, quando chegava na hora de o cliente pegar o seu produto, eu falei, mas será que foi isso mesmo que eu pedi, né? Será que é isso mesmo? Mas já mudou muita coisa e você acaba não fazendo. E sobrecarregava todo mundo. Né? Esse é o grande barato. Sem contar aqueles requisitos de última hora. Bota isso aí também. Eu lembrei que tinha isso aqui. Pô, mas o que eu tiro? Não, você não tira nada. Bota isso aí, que isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí vai virando uma bola de neve, né, cara? Não, e é interessante uma coisa que eu falei até recentemente, e eu acho que eu vou até fazer um episódio sobre isso também. É assim, é a característica de você, como você apresenta o teu protótipo para o seu cliente. Tá? Eu lembro muito bem, e eu gosto assim, né, de você apresentar protótipo em papel de pão, amigo. Melhor, para o cara entender que aquilo é protótipo. Quer dizer, aquela coisa ali. Agora eu lembro muito bem que eu trabalhei num lugar que o gerente de projeto ele queria fazer um protótipo real, que eu digo real, que é mais próximo real. Então é ruim porque o cliente tem a sensação que já está pronto. Né? E isso sobrecarregava o time, porque a cobrança era maior. Tá?
Porque você tinha que. E eu falando com o cara, pô, cara, não faz isso não, cara. Não, mas tem que ter. Até mensagem de erro tem que aparecer, papapá. Ibson, Né? olha, você vai pensar que eu já trabalhei num projeto mega projeto, foi até com uma mineradora, a equipe era enorme, então tinha prazo de entrega. Aconteceu isso que você falou. O pessoal apresentou um protótipo. O protótipo é uma casca, né? Então você simula tudo ali, cara, o protótipo de quase o sistema inteiro. Cara, o cliente falou, beleza, está pronto. Venderam como pronto. Venderam como pronto. O que aconteceu? Sobrecarga. A equipe ficava virando noite, virando feriado, virando final de semana. Cara, burnout geral. Era uma equipe enorme, cara. Umas 20 pessoas trabalhando no negócio. Por isso que realmente eu concordo com você. Faz o protótipo, faz ali no papel, cara. Faz aquele wireframe, faz qualquer coisa, mas, cara, não apresenta a tela prontinha, porque isso aí é realmente, cara. Não, sobrecarrega o pessoal. E eu vi acontecer, porque aconteceu com a gente, que foi um corre-corre danado, eu falando com ele, cara, pô, não é para fazer dessa forma. Inclusive, até bom, os assuntos, eles vão, assim, pegando ganchos, né? Eu falo com o pessoal de simulação, gente, quando você é protótipo, não põe Loris Lipton, aquele Loris Y, né? Isso, Loris Lipton. Cara, põe dados. Né? Porque o cara, quando vê, não, mas peraí, essa matrícula tá errada. Isso é cliente. Cara, não assusta o cliente, cara. Não assuste o cliente. Não existe esse não. Que é isso? Entendeu? Então, cara, também, o que acontece, cara? É isso que eu falo, cara. Eu tô adorando estar com pessoas novas, ensinando as pessoas novas como escrever história do usuário, como o Scrum Master deve comportar, porque isso é muita informação e muito conteúdo, né, que a gente recebe. E, por exemplo, eu detesto, voltando a esse assunto de sobrecarregar, por exemplo, tem gente que gosta de sobrecarregar o PO. Por quê? Né? Eu trabalhei como analista de requisito que eu tinha que fazer tudo. Eu era o X, eu era o cara do banco de dados, eu era o cara do ML, eu tinha que fazer, eu era o cara do SQL, né? E hoje em dia isso tudo está fracionado, né? Quer dizer, muita coisa, hoje às vezes até um PO só escreve história e acabou. Aí tem o pessoal do um pessoal de dados, tem o pessoal de interface. Eu trabalhei até com um cara que é o X-Writer, o cara que só escreve texto. Isso aí. Eu achei muito legal, sinal muito bacana. E antigamente a gente tinha que fazer tudo, né, cara? Isso agoniava a gente, porque eu conheci pessoas que são nas de requisito e fazem isso tudo, e as pessoas estão sobrecarregadas. Sim. E a sobrecarga também vem de um fenômeno universal que são as redes sociais, cara. Porque quando a gente fala de sobrecarga, não é só trabalho, a carga de trabalho, tem a carga cognitiva também. Sim. Então, né? E aí eu coloco assim, você está fazendo lá um e-mail para o teu chefe, um e-mail importante lá para o teu chefe, e você atende o celular, uma ligação lá do WhatsApp. Você vai conseguir fazer esse e-mail ao mesmo tempo que atende o celular, sem perder o contexto do e-mail? Não vai, né, cara? Você não vai colocar teu emprego em risco. Então, né, o que eu vejo é que nesse mundo que a gente está vivendo aqui, acelerado, as pessoas acham muito normal você ficar 100% do tempo conectado em rede social, em WhatsApp. Então, se você não é um médico, ou não tem uma profissão, ou tem uma profissão que te exige prontidão 100% do tempo, não tem o menor cabimento você ficar 100% do tempo ali em rede social, porque cada post novo que chega, cada mensagem, cada notificação que seja no WhatsApp, que chega no WhatsApp, você desvia a tua atenção. E dependendo do que chegou ali, você para o que você está fazendo, vai olhar, interessante. Tá? Quando você volta, acontece aquilo que eu falei lá. Você está dividido entre 2 ou mais projetos, porque você está ali olhando a notificação do Instagram e uma notificação já leva na outra e vai. É um fenômeno universal que a gente tem que saber tratar. Tem até livros que falam sobre isso. Como é que a gente pode fazer um detox disso, né? Se desintoxicar disso. Aí tem 2 livros que eu acho interessantes que falam sobre isso, um é o Deep Work
que é o trabalho focado, e o Indistractable, indistraível. Esses dois já tem versão em português. Então, lá, eles dão uns hacks para você se desintoxicar. Quer ver um interessante, que eu já estou até praticando? Ele fala o seguinte, cara, pega os seus aplicativos, lá, os seus apps, tira as notificações, tira as notificações. Sim. Porque isso não é urgente, cara. Pô, a gente trabalhava sem celular, cara. Tinha lá o telefone. Então, tira as notificações. Cara, eu tenho andado menos ansioso com isso, porque toda hora eu olhava o celular, tal. Às vezes eu até virava o celular. Ao contrário, mas vinha aquele... É notificação do mesmo jeito. Então ele fala, cara, tira a notificação. Outra coisa que ele fala, que aí ele é mais radical, ele falou que assim, cara, tira todas as redes sociais do seu celular. Passa tudo para o computador. Porque quando você coloca no celular, isso fica muito disponível ali para você. Está ali a mão, né, cara? E você vai e tal. Ele falou, e ele, quando fala isso, é porque ele fez isso. Ele tirou tudo dali e colocou no computador. Então, o que ele fala é que você acaba alocando um slot, uma faixa de tempo, para você ir no computador. É uma disciplina, né? Você vai para o computador e vai abrir suas redes sociais naquele momento que você dedicou, tá? Se dedicando para aquilo. Ou seja, você não fica desconectado. Aí já é radical demais, mas você não perde isso. Ele dá outras dicas também, que não está nem relacionado à rede social, que você, quando abre lá a tua área de trabalho no computador, tem assim, 100 milhões de ícones. Eu já vi colegas nossos, não sei, porque, cara, como é que você se acha aí? Eu não me acho. Eu procuro aqui, o que eu tinha que fazer e tal. Ele até fala, cara, limpa a sua área de trabalho. Você coloca, você pega aqueles assuntos que estão relacionados, coloca numa pasta, vai ficar desse tamanho, vai ficar uma pastinha ou outra. E ele dá esse mesmo conselho para o celular. Isso eu faço. Antes de ver o livro, eu já fazia isso. Então, Uber, táxi 99, tudo relacionado a transporte, comprar passagem, eu já botava numa pastinha que era transporte. Sim. Compras, eu colocava numa pastinha, fica limpo, cara. Fica limpo. Isso aí toma o teu tempo também, né? Você começa a se perder ali, né? E você vê que muda o nosso comportamento. A gente é de um tempo que não tinha celular. Tá? A gente, antes do pager também, né? Então a gente saía para os lugares, não tinha essa ansiedade de levar carregador, celular, não tinha essa ansiedade. Você lembra disso? Eu ia viajava quando era adolescente, né? Viajava para outra cidade, chegava na cidade, pegava uma fila no orelhão. Pai, mãe, cheguei. Só ia falar quando voltasse, né? Porque você não ia ficar toda hora. Né? Exato. Eu lembro de meus pais, eu com 15, 16 anos, meus pais viajarem para o exterior. A gente só sabia de notícia na volta. Quando é que ele volta? Volta no dia 20. Acabou. Ou às vezes mandava um cartão que demorava, não sei, cara. Isso. Mas aí eu fico pensando, falei, caramba, a gente criou uma... Né? Postal, né? A gente criou uma ansiedade e um gasto de energia elétrica que a gente não tinha. A gente anda... Qualquer casa, cara, você anda de noite na tua casa de madrugada, uma porção de luzinha aparecendo. É da televisão, é do computador, é do monitor, é dos carregadores, é dos celulares. A nossa consumo de energia também aumentou muito. A gente não tinha nada disso. Né? Você vai no micro-ondas, a geladeira pita. Tudo é ligado na energia. Então, eu acho legal que a gente falou até... Eu falei recentemente, acho que a gente comentou, nós somos os mutantes digitais. Né? Nós pegamos uma fase analógica, que hoje em dia, quem nasceu pós-internet, né, ou quem começou a vivenciar a vida de adulto pós-internet, pô, é muito mais ansioso. Tá? É muito mais ansioso. A gente ainda pegou uma fase áurea, né, de você não ter ansiedade e você confiar nas pessoas, porque você está ali, você vê, a gente viaja para qualquer lugar. Eu não sou mais assim, não, mas tem muita gente que todo lugar que vai fica, estou aqui, estou ali na rede social, dizendo tira foto do prato, olha aqui o prato que eu estou comendo. Não, eu tirei também, eu tiro disso, mas assim, não é uma coisa constante. Tem gente que vive constantemente. E se lembra na época que a gente não podia acessar a internet do computador do trabalho? Sim, eu bloqueava. Bloqueava porque tirava foto? Às vezes você queria acessar até para
tirar uma dúvida, ver alguma coisa relacionada à tua área. Então, o justo pagava pelo pecador, né? O cara que estava Hoje o ali. celular tudo bem. Hoje a pessoa consegue pelo celular. E eu lembro muito bem, sabe o quê? Eu trabalhei numa empresa francesa chamada Bull. Bull, né? Era rival da IBM. E o que acontece? Nessa época, foi 90 e pouco, 2000, não me lembro agora. Eu comprei o TeamWeb, que era justamente aquele modem. Tá? Eu fui um dos primeiros assinantes aqui do Rio a comprar. Aquele modem Né? barulhento? Não, o modem pequenininho assim, que era tipo um chaveiro, cara, branco. Tá, eu sei. Tipo Modem, de pendrive. Entendi. Então eu levava meu computador pessoal e ficava acessando as coisas que eu queria ali. A empresa ela não disponibilizava a internet para a gente. Nessa época eu também trabalhava com mainframe, não trabalhava nem com a web, era mais mainframe, mas eu levava meu computador, meu notebook, ficava acessando ali, não tinha problema. Hoje em dia não, hoje as empresas já colocam, claro que ela tem aqueles softwares que eu acho legal fazer realmente a varredura do que você está vendo, né? Você Isso. está isso aí, Monitorar, cara. monitorar, tem que monitorar, acho que é muito bacana e tudo. Até por Mas eu questão de segurança, né? sim, da própria empresa, é muito interessante isso. Agora você falou um negócio bem legal, porque eu trabalhei numa empresa de gás, óleo e gás, há muito tempo atrás, em que fizemos tantas horas extras, que todo mundo comprou moto, comprou carro novo, e a gente era na fábrica de gás, aqui no Rio, né? Perto da rodoviária. Ah, Segue. Cara, eu lembro que o diretor, lá, o superintendente, não sei, olhava na janela assim e falei, caramba, todo mundo com moto nova, carro novo. Porque 6 meses você trabalhando todo dia até meia-noite, era quase todo dia, afinal, cara, era um negócio meio louco. Cara, a gente ganha um dinheiro legal, né? Ainda mais nessa época, né? Mas sobrecarrega o psicológico e até o organismo fica ruim, né? sim, eu já trabalhei em lugares que aconteceu isso. O pessoal comprou carro novo, aquelas horas extras me deram esse carro novo e tal. Agora, tem um outro fenômeno, quando você começa isso é legal a gente falar. Quando você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, você acaba procrastinando alguma coisa que você acha que Sim. que não é tão valiosa naquele momento, e você vai jogando para fazer depois. Leia-se na última hora. Na Sim. última hora você está lá, atolado e vai fazer, de qualquer jeito. E aí eu li até em algum lugar que os executivos eles têm reclamado que não têm muito tempo para fazer boas apresentações. Tem até uma frase ali, cara, eu não tive tempo para fazer uma apresentação curta, fiz uma longa mesmo. Olha só que contrassenso. Então, o que acontece? Essas pessoas vão procrastinando, deixando para a última hora, o que acaba acontecendo? Elas acabam sem tempo, né? Sem tempo para fazer um resumo da ideia que elas vão colocar ali, pegar os detalhes principais, fazer uma apresentação decente, né, cara? Porque eu acho até uma falta de respeito quando o cara chega lá e coloca uma apresentação de 120 slides, cara. Você está dedicando o teu tempo, cara, é maçante, né? Você ficar olhando aquilo. Sim. Então, o que acaba acontecendo na última hora é que o cara abre aquele PowerPoint e sai enfiando um monte de gráfico, um monte de tabela, um monte de número que ninguém vai lembrar daquilo. Não vai acrescentar na vida de ninguém. E o pior, cara, esse negócio é cultural nas organizações. Tá? Sim. Pessoas acham isso normal, cara. Você já deve ter visto aquelas apresentações de 2 horas que não te acrescentaram nada. Você vê que você nem precisa muito de PowerPoint. Você vê aquelas palestras no TED Talks. Tem vários palestrantes sensacionais que não apresentam um slide e você fica ligado no que o cara está falando. Não é? Inclusive, eu mudei hoje, eu fazia lá no Pipocais, no Pílula das Ágias, eu estava fazendo assim, tipo, eu estava tentando pegar acessibilidade. Em que sentido? Eu fazia os slides e mais ou menos li os slides ali para quem, de repente, o cara é surdo, ele está vendo ali, está lendo, tá? Beleza. Tudo bem. Eu lia, fazia, estava lá. Mas aí eu falei, sabe uma coisa? Hoje eu testei, ficou legal, eu só botei o highlight, né? E eu comecei a falar. Vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Dessa forma. Mas independente disso,
né? É só para lembrar a galera aqui, gente, quem tiver fora da plataforma digitaledu.com.br, o recadinho, né? Que a gente já está para 50 minutos, vai passar, né, a contar agora 50 minutos, porque a gente está caminhando para o final. Mas fiquem aí, que quando der uns 8, não, 7 ou 5 minutos, eu vou disponibilizar para a galera que estiver na plataforma Digital Edu o link para justamente gerar o comprovante, né, o certificado da participação aqui desse episódio muito legal com o meu amigo Pedro Alexandre, falando justamente sobre sobrecarga de times, né? E a gente vê muito acontecer isso. A gente está falando aqui vários aspectos que podem levar a isso, não só aspectos, né, do trabalho em si, mas comportamentais, como as redes sociais, né, a procrastinação, que isso aí. Sabe que, para procrastinar, a gente vai pegando mais tempo na Terra, pelo menos a gente errou muito. Eu errei pra caramba. Aí hoje em dia quando eu vou para. Você vai ter um churrasco, eu não sei aonde, vai ter um passeio dos pais dos meus filhos, da minha filha, né, mais nova aqui, vai ter um passeio ali, assado, alguma coisa assim, externa. Cara, primeira coisa que eu penso, repelente. Repelente. Boa. Ao ar livre, né, cara? Floresta, cara. Aí eu, basicamente, sou o primeiro, o único a levar isso. Ou algumas mulheres levam para das filhas. Mas, então, a gente, com o tempo, né, a gente que errou algumas vezes, que quem tem mais tempo, com certeza errou mais vezes do que quem está há pouco tempo na Terra. E a gente tenta, ao máximo, não se sobrecarregar. Tá? Se a pessoa, porque o grande barato é o autoconhecimento. Se você sabe que você, né, determinada hora, eu, por exemplo, aqui no Simulação de Projetos Ágeis, naquele projetão, sexta-feira é dia que não tem reunião, não quero reunião sexta-feira. É muito difícil. E eu marco reuniões a partir das 9 horas da noite, ou 9 às 10. Nunca fico a mais. Nunca fico a mais. Então a gente começa a ter os nossos limites para justamente não se sobrecarregar o que a gente está fazendo, né, Pedro? Eu acho disciplina, cara. Disciplina, é isso aí. Deixa eu te contar, escuta só, tem uma história interessante sobre esse negócio de PowerPoint, apresentação grande. Tinha um keynote, um cara muito famoso, um cara era bom de falar, e ele não usava PowerPoint, nenhum slide. O cara era bom, ele dominava os temas, né? E uma vez ele foi convidado para dar uma palestra como keynote numa convenção, tinha altos executivos, e a gente estava falando de executivos que fazem aqueles PowerPoint de 120 slides. E aí o organizador desse evento era um cara muito conceituado lá nessa área de organizar grandes eventos. E ele entra em contato com o Keynote. Tá, e conversa bem. Ele pergunta para o Keynote, cara, vamos fazer o seguinte, me manda a tua apresentação para eu mudar aqui, para botar com o estilo visual aqui do evento. Aí o Keynote chega e fala assim, cara, relaxa, tem apresentação não, cara, relaxa, vai ser no speech mesmo. Cara, ficou aquele silêncio na linha lá do outro lado. Cara, o organizador, cara, a pergunta que ele fez, assim, tipo, parecia o Cid Moreira apresentando o Mr. M. Sim. Como assim não tem apresentação? Cara, parecia aquele final impactante de novela mexicana, a criança olhando para os adultos, assim, como assim vocês não são meus pais? Então, no final das contas, a apresentação foi um sucesso. Então, concluindo aqui, cara, o ponto é que a gente não pode achar normal tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente discutiu aqui, Sim. De redes sociais, de procrastinação, isso não pode ser normal. Se a gente quer organizações produtivas, pessoas saudáveis, a gente precisa tratar com urgência desse problema da sobrecarga. Tá? E essa é a mensagem que eu dou. O que a gente pode fazer? Cara, coloca dentro do teu trabalho o que cabe no teu dia, que cabe na tua semana, que cabe no teu mês. Não mais que isso. Cara, se você já deve ter visto isso. Se você for no shopping, na época de Natal, você já viu como é que é a loja das Havaianas? Pô, é assim. Lotado. Eles colocam uma cancela, já viu isso? Sim, cancela ali, aqui no Shopping Juga fica direto. Na porta. Época de Páscoa, agora, quem está fazendo isso é a Lindt. Ela bota uma cancela. Sim, isso aí. Então, cara, os caras sabem fazer isso. Por que a gente não faz isso na área de projetos, cara?
É Então, verdade. essa é a mensagem final. Vamos aprender a colocar o que cabe dentro do nosso dia. Mas Certo, Ivo? uma coisa legal que eu acho que a evolução de projetos, né, quando a gente fala de PMO e VMO, tá? Eu acho uma Temos também. evolução muito grande o VMO, porque aí já é um outro assunto que a gente pode falar num outro episódio, Isso. tá? O A Júnior, evolução né? do. O Júnior é um cara inteirado. Sim, pô, é verdade, o Júnior, vou até trazer ele de volta aqui para a gente falar sobre VMO, porque é interessante que tem o valor, né? Que você não fica ligado a prazos, somente a prazos, se o projeto está Isso. atrasado ou não, por que está atrasado, aquela pressão e tudo. E o VMO não, o VMO ele vê o que realmente vai ser entregue, vai gerar valor ou vai ser só cumprir tabela? Porque a gente viu muito acontecer isso. Direto, Olha, né? o prazo é dia 10, cara, põe o que tiver e depois a gente conserta. Eu tenho que justificar o meu trabalho. Coloca uma coisa aí. Não é uma É coisa. isso aí, é verdade. Bom, a parada é o seguinte, eu vou fazer o seguinte agora. Como o nosso amigo, o Drummond, né? Ele não vai poder estar aqui, que ele é a produção, ele passou para mim um link justamente do certificado. Eu vou colocar agora lá na plataforma. Se você está fora da plataforma, tem gente aqui fora da plataforma. Tem gente aqui fora da plataforma. Estou vendo aqui. Vem para cá, para Digital Edu, eu vou colocar agora. A gente vai continuar conversando, tá? Deixa eu botar agora se está na. Deixa eu ver se eu consegui agora. Ah, já coloquei lá, tá? Tá na plataforma o link. Tá muito legal fazer isso, Pedro. Eu tirei uma foto da gente aqui na plataforma. Ah, que Eu vou legal. mandar para você no Opa, WhatsApp, para você até postar, quiser postar no boa. LinkedIn e tudo. Sim. Então a gente vai ficar até mais 4 minutinhos aqui conversando, tá legal, Pedro? Para a gente fechar 1 horinha, é justamente o tempo das pessoas, né, tentarem fazer a geração do certificado. Mas o que acontece, Pedro? Eu acho que essa mudança que a gente está tendo com relação a projetos, né, de desenvolvimento de software, hoje em dia as pessoas também estão assim, tão ligadas no ser humano, quanto ser humano cliente e também quem está fazendo a coisa. Que antigamente os caras não queriam nem saber, né? Não queriam nem saber aí. Queriam saber, tem que vir e que se dane. Você vai ficar até meia-noite, amanhã tu volta às 6 e não quer nem saber. Não, Rolava não. isso. Eu fui dessa época. Nós, né? É. Nós fomos dessa época. Então, Inclusive, o que pode ser feito, cara, é como eu falei, limitar ao que você consegue fazer no teu dia. Porque quando você faz isso, cara, o que você está, no final das contas, está fazendo? Você está priorizando foco no trabalho que você está fazendo. Você está priorizando melhorar, entregar com qualidade o que você está fazendo. E você está de olho na satisfação do cliente. E eu te pergunto, quem é que não gosta de ser bem atendido, cara? sim. Todo mundo sai ganhando, né? E o ser bem atendido, as pessoas têm que ver o seguinte: a concorrência. A concorrência lhe dá essa capacidade, porque quando não tem concorrência, você domina. Aí as pessoas pensavam assim: ah, que se dane. Eu lembro muito bem aqui no Rio, não sei se você lembra, ali na Lagoa, tinha um bar, botequim, que é do lado de uma faculdade que tinha ali, não sei se era FGV, não lembro qual era. Esqueci o nome do bar. Não é o Pessoal, Bar eu fui Lagoa, no bar não, uma né? vez, mas será que era atendido mal pra caramba? Os garçons eram. É o Bar Eles Lagoa? maltratavam as pessoas. Eu acho que é. Eu É acho o que Bar é, não me lembro Lagoa. agora. É o Bar São Lagoa, né? famosos por isso. O Isso. atendimento ruim. Porque também não Isso. tinha concorrência ali em volta. E os caras dominavam. Então, hoje em dia, até eu vejo, sabe o que também? Uma coisa até interessante. Hoje eu gosto muito de carro. Gosto muito de carro. Vejo muita coisa na internet sobre carro. E eu vejo alguns mecânicos, eles pegam assim, olha, gente, a gente vai mudar essa peça aqui, porque a gente sabe que é essa peça, porque tem um scanner dizendo que há problema na peça. O que acontecia antigamente, assim, troca essa peça aqui, não funcionou, troca outra peça aqui, que o cara não Isso. tinha muita habilidade, ia trocando as peças. Uma outra coisa que eu sinto falta, às vezes, em alguns lugares, é mostrar assim, olha, a tua peça antiga é essa aqui, eu Isso. substituí, está aqui a caixa do novo. Eu já vi lugares mecânicos que fui uma vez que eu falei, cara, não vou voltar mais. O cara não apresentava a peça que foi trocada, Exato. Exatamente. entendeu? Inclusive, E eles te ficava. devolvem a peça. Eu falo assim, não, fica com isso, que eu não vou levar essa sucada para casa.
Não é, ou de repente. E hoje em dia eu acho legal, porque hoje em dia os caras estão até filmando o teu trabalho. O trabalho dele, né? Olha, estou trocando isso aqui, beleza, tá assim, assim. Por exemplo, aqui em casa aconteceu agora, tá? Nós, há 2 ou 3 semanas, veio um cara para consertar o metrô de teto. Quando anteontem, semana assim, caramba, o controle remoto do ventilador de teto não está funcionando. Aí troquei a pilha e tudo, não está funcionando. Pô, rapidamente, ontem de noite, falei com a minha esposa, ó, falei com o cara, o Fred, olha só o que está acontecendo aqui, estou filmando. Ligo aqui o interruptor e ó, aí falei com a minha esposa, liga aí, tenta ligar, nada. Então, ó, o problema é esse aqui. Tá? Aí o cara, na hora, ele mandou, não, segunda-feira eu vou estar aí, às 10 horas da manhã. Eu falei, tá legal, beleza. Mais fácil, né? Mais fácil as coisas. Com certeza. Olha, tem aqui o Agnaldo, ele escreveu aqui ele falou assim, ó, 2 lições aprendidas. Saber dizer o não necessário e executar, planejar somente o que cabe no seu dia. Perfeito, Agnaldo. É isso aí. É isso. Não adianta. Não adianta. Por exemplo, lá no. Isso aí, essa questão de sobrecarga, a gente explora em detalhe lá no KMP. O curso lá que eu dou. Sim. Cara, em detalhe. Tem nome bonito para isso, tal, não sei o quê. E vocês vão ter oportunidades. Que eu estou falando. Entra lá no @sou Pedro Alexandre, os 10 primeiros que entrarem, a gente vai negociar um desconto bacana aí. Que legal, que bacana. A parada é o seguinte, cara, já deu os 5 minutinhos aqui, até passou um pouquinho. Quem, né, estiver aqui, quem estiver fora da plataforma, corre para lá, aqui para Digital Edu, entra, vai no link, ele está acabando já a oportunidade, eu vou fechar aqui a transmissão e vai acabar o link para a gente. Mas, Pedro, fique aí, tá, para a gente dar o feedback direitinho. E vamos dar um tchau para a galera. Semana que vem tem mais. E eu vou botar o nosso... Como é que se diz aqui? Que o negócio é profissional, né? A vinheta de saída. Olha aí. Tá legal? Então tá, gente. Valeu. Um grande abraço, Pedro. Obrigado aí pela participação. Valeu, gente. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Valeu.